galera, tô aqui de volta no meu canal e eu finalmente aprendi como tirar o fundo branco. Então eu tô trazendo esse slide um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, com fundo um pouquinho melhor, não é aquele branco vazio. Enfim, meio que eu vi quantas visualizações teve o vídeo de geometria e quantas pessoas se inscreveram quando eu postei aquele vídeo. Então, com esses dados, eu acho que as pessoas gostaram do vídeo de geometria e se inscreveram por causa disso. Então, adivinha? Eu trouxe o slide de geometria, parte 2. Enfim, vamos começar. Primeiro de tudo, vamos com uma vértice, que uma circunferência pode ser chamada de centro O. Se nós criarmos duas linhas, dois segmentos de retas, que a gente chama de lados, meio que o espaciamento entre eles vai criar uma abertura. No caso vai ser a abertura A. E essa abertura vai ser um ângulo. Agora eu vou botar algumas representações e nomenclaturas de alguns tipos de ângulos, como o ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso, o ângulo raso, o ângulo côncavo e por último o ângulo pleno. Caso vocês queiram, eu faço um slide futuro e posto um vídeo desse, daí vai ser um slide de geometria parte 3. Caso vocês queiram, comenta aí, não sei, hashtag parte 3 geometria, tipo isso, enfim. A propósito, eu botei um PS, que é porque tem muitas pessoas que acabam se confundindo por causa disso. A grandeza de um ângulo representa-se sempre pela abertura dos lados, nunca pelo comprimento. Ou seja, se não importa o tamanho dessa seta, dessas pretas aí que estão aparecendo, pode ter o tamanho que quiserem, mas se estão juntas, o espaciamento entre elas é que conta. Só esse espaciamento vai definir o quão grande o ângulo é. Agora eu vou falar sobre a bissetriz. É um segmento de reta na geometria que eu acho que nem todo mundo conhece. A bissetriz é a semi-reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Ou seja, se a gente pega um ângulo, bota o vértice A, bota dois lados, criando um ângulo. Se nós cortarmos ao meio esse ângulo, ele vai se tornar 2. No caso seria o ângulo B e o ângulo A. E daí esse corte, esse segmento de reta seria chamado de bissetriz. No caso eu botei em vermelho para se destacar. Nesse exemplo, a bissetriz seria igual a A e B. No caso, A seria igual a B, por causa que a bissetriz divide igualmente o ângulo. E agora eu botei alguns exemplos de instrumento de desenho do transferidor. Daí eu botei alguns exemplos. Agora eu vou botar como usar o transferidor. A medição e construção de ângulos e a medição e construção de ângulos com o transferidor. Primeiro, você tem que determinar entre o ponto 0 e o 180, ou 180 para o 0, dependendo de em qual grau você olha. Em seguida, você tem que determinar o centro, que o transferidor já auxilia, por causa que ele cria esse tracinho. Esse tracinho vai indicar qual vai ser o centro, no caso, a vértice, que seria esse exato ponto. Em seguida, você só precisa determinar quantos graus de comprimento você quer. Por exemplo, eu quero de 180 para 140, ou seja, 40 graus. Eu traço dois pontos, o ponto B e o ponto C. Ponto B 140, ponto C 180, ou 40
B e 0C. Agora eu tiro o transferidor, já com a marcação do ponto A, o B e C. E é só fazer os segmentos de reta dos lados. E pronto, já tem um ângulo. E se vocês quiserem conferir qual é a bissetriz, basta pegar o ângulo, a medição do ângulo, e dividir por 2. E em seguida, ver no transferidor onde seria equivalente. No exemplo, seria 20, 160 graus, a bissetriz. Mas caso vocês queiram utilizar o transferidor para um ângulo não arredondado, ou seja, que não tem um zero no final, tem que ter bastante atenção, por causa que são esses tracinhos em torno. Só que eles são muito pequenos, porque o transferidor não é assim. A maioria dos transferidores não é assim grande, geralmente é do tamanho do palmo de alguém. Então, por exemplo, se eu quiser de 70 a 60, não tem 65. Eu tenho que saber a metade entre os dois, que seria essa. Agora, de 65 para 63, muda apenas um traço. E é muito difícil de perceber quando você está contando de um por um. Então tem que prestar muita atenção nisso. Agora falando um pouco mais dentro dos ângulos. Primeiro, os ângulos complementares, por causa que existem tipos diferentes de ângulos. No caso, a pergunta é: qual o ângulo complementar de A? Para saber o ângulo complementar, basta pegar a vértice, criar uma linha vertical e ver quanto de ângulo tem. No caso, seria 50, por causa que um ângulo é complementar ao outro quando a soma das medidas dos dois ângulos equivale a 90. Ou seja, 50 graus mais 40 graus é igual a 90 graus. Então, o ângulo complementar de A, 40 graus, seria B, 50 graus. Agora, passando para os ângulos adjacentes. Para saber qual é o ângulo adjacente, como no exemplo, os dois ângulos são adjacentes quando têm o mesmo vértice e são separados por um lado comum. No exemplo, se você traçar uma linha a partir do vértice, dá para perceber que maior parte do ângulo B, 70 graus, e completamente o ângulo A, 40 graus, estão voltados para a direita. Então, eles seriam adjacentes justamente por causa disso. Agora, o mais fácil de todos, na minha opinião. E eu acho que na opinião de muitas pessoas, os ângulos congruentes ou iguais. Bom, já que os ângulos são congruentes, ou seja, os dois ângulos são congruentes, gente, isso é um trava-língua, quando tem a mesma medida, ou seja, iguais. Por isso, o ângulo adjacente de 40 graus, o exemplo A, seria 40 graus, o A2. Já os ângulos opostos pelo vértice, eles teriam que para saber como é que um ângulo oposto pelo vértice, teria que pegar o vértice e criar uma medida de ângulo igual. Depois bastava saber quantos graus havia nas laterais e pronto, criava um ângulo oposto pelo vértice. No caso, eu acho que seriam 4. Enfim, dois ângulos são opostos pelo vértice quando seus lados formam dois pares de semirretas opostas e são congruentes, ou seja, iguais. Então, todo ângulo oposto pelo vértice é igual. No caso, A, que é igual a 40 graus, é igual a A1,
que é igual a 40 graus, igual a B, que é igual a 140 graus, e B1, que é igual a 140 graus também. Mas para você saber os ângulos adjacentes aos ângulos opostos pelo vértice, ou seja, qual é o ângulo adjacente de qual o valor de B, o ângulo adjacente a A, vocês têm que saber que A e B são suplementares. Então, a soma de seus ângulos, de seus graus, tem que dar uma soma igual a 180. Agora falando sobre ângulos alternos. Os ângulos alternos são formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta oblíqua. Gente, outro trava-língua. São formados 8 ângulos no total, dos quais 4 são iguais, congruentes, como vocês querem chamar, entre si, e 4 são obtusos, também congruentes, iguais, como você quer falar, entre si. No caso, seriam esses aqui, formando ângulo A1, A2, A3, A4 e ângulos B1, B2, B3 e B4. Agora, meio que eu tenho que chegar ao fim, por causa que eu tô tendo um prazo horrível para poder entregar esses vídeos. Já tem uma eternidade que eu tô tentando fazer um vídeo desses. Eu tenho que terminar isso aqui porque depois eu tenho que editar, demora muito mais tempo. E caso vocês não estejam entendendo o motivo para eu ter demorado tanto, é porque eu faço slide, faço edição e faço um monte de coisas. E caso você fique, sei lá, boiando no assunto de geometria, que nem esse daí, vai no meu outro vídeo de geometria, por causa que, lembrando que eu tinha falado nisso no início, é a parte 2. Então ainda tem uma parte 1 de geometria. Então, esse é o fim, infelizmente. Estamos chegando ao fim de outro slide maravilhoso de geometria. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam e compartilhem meu vídeo, etc. Muito obrigado, valeu e fui. Tchau!